miles from the sun. People get ready, get ready. Olá, crianças! Meu muito bom dia a vocês, alunos vicentinos. Estamos hoje de volta nessa terça-feira, dia 13/4, né? Nosso mês está chegando ao meio, né? Rápido. Hoje já vai, daqui a pouquinho já são 15, né? Meio do mês. Vamos estudando nossas avaliações daqui a pouquinho, né? Nossos testes avaliativos estão chegando, certo? Então não vamos deixar trabalho acumulado. Vamos fazendo as nossas atividades, enviando para a tia, tá certo? E saudades, viu? Saudades da nossa rotina diária, da gente se ver, da gente se ouvir, tá? De ver vocês tirando as dúvidas. Se precisar, a tia tá sempre no PV pra gente conversar, tá certo? E olha só, gente, nossa primeira aula de hoje vai ser de língua portuguesa, tá bom? A gente vai lá pra página 34 do nosso livro. Vamos resolver essa interpretação textual aqui, tá? Vamos falar sobre palavras, versos e emoções, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre poesia. Quero que você organize seu material e venha comigo para as páginas do livro para te explicar o nosso trabalhinho de hoje, tá bom? Eu espero que você esteja bem, que a sua família também esteja bem, tá? Que vocês estejam vendendo saúde, que é a única coisa que eu espero para esses dias, que essa semana seja de excelentes notícias, que essa semana seja uma semana de saúde, tá? Abra a casa, deixa o sol entrar, abre o quarto, nada de casa fechada, tá bom? Vamos fazer de tudo para esse vírus ir embora das nossas vidas e a nossa rotina voltar ao normal, tá certo? Uma beijoca, te organiza, vamos lá pro livro? Vem comigo. Então, amores, aqui está a nossa atividade de hoje, né? Vamos falar aqui no capítulo 5 sobre palavras, versos e emoções. Assim como se brinca com bola, boneca, dominó, é possível também brincar com as palavras. Além de muito criativo, brincar com as palavras pode ser uma forma de arte. É ter liberdade de fazer combinações que podem alegrar, sensibilizar e até impressionar um leitor. Então essa é a função, né, das palavras. É isso que as palavras podem fazer conosco. Então, que sensações essa imagem provoca em você? Quando você olha para essa imagem, o que é que você vê? O que é que você sente? Que emoções você já sentiu ao ler um poema, ao ouvir uma música ou ao ler um livro? Isso mexe com você? De que forma? A poesia é algo que emociona. Onde a poesia pode estar presente? Você vai responder todas essas perguntas aqui no seu caderno de língua portuguesa, vai fazer aquele clique bonito e vai mandar para a tia, tá? Eu vou ficar aguardando. E vamos aqui para a leitura 1, início de conversa. Os mais variados temas podem ser abordados em um poema. Os poemas podem nos divertir, nos ensinar ou nos emocionar, né? Você gosta de poema? Você vai responder isso no seu caderno. Por quê? Tem algum poeta preferido? Você vai contar pra gente, tá? Na letra B, que emoções você já sentiu ao ler um poema? Compartilhe suas experiências com a turma. Agora leia o poema a seguir. Me acompanhe a leitura, por favor, tá? Vamos ler esse poema Gente Grande. Gangorrar nas folhas da bananeira era tão bom, mas muito perigoso. Chupar manga lá nas grimpas de madrugada era uma beleza, mas perigoso. Rapar o tacho de goiabada era ótimo, mas quem come a rapa fica burro. Que delícia um bolo saído do forno, mas o bolo quente dá dor de barriga. Beber água na bica e andar de pé no chão enche a barriga da gente de bichinhos. Que beleza as manhãs de inverno, a geada, mas é perigoso ficar resfriado. Amassar barro é bom, mas a terra é muito suja. Foi assim que aprendi a ter medo. Foi assim que virei gente grande. Do texto, né, desse poema que você leu, que é a Vânia Amarante. Ela nasceu em 1945 e faleceu em 1985, né, uma vida breve. A autora do poema que você leu nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, publicou seu primeiro livro, Marginal, em 1980 e outros alguns anos depois. Seus poemas são marcados pelas lembranças da infância em uma cidade do interior. Então essa é a característica dos livros, né, desse poema da Vânia Amarante. Então a gente vai para a nossa interpretação oral e depois para a interpretação escrita, tá? Como a gente não está na sala de aula, vocês não vão poder fazer essa interpretação oral, então você vai fazer tudo no seu caderno, tá certo? Tudo como atividade escrita. O que você achou do poema Gente Grande? Que sensações e sentimentos ele despertou em você? Tá? Você vai escrever isso no seu caderno. Cite algumas atividades que você realiza atualmente
que os adultos dizem ser perigosas. Comente com os colegas e reflitam que eles têm razão ou não dessas preocupações. Como a gente não pode comentar, eu acabei de falar para vocês, tudo vai ser escrito, tá? No seu caderno de língua portuguesa. Então, gente, a gente sabe que aqui na nossa região, né, aqui no Pará, é cheio de mitos, é cheio de coisas assim que a gente aprende de uma forma que faz mal, né? Tipo comer manga com febre não pode porque mata. Tipo tomar café e beber água, eles dizem que mata. Essas coisas que a gente escuta aqui no Pará. É sobre isso que a gente vai falar, né? Sobre como nós aprendemos, é isso que o poema fala. Sobre como nós aprendemos as coisas na nossa infância. Coisas que a gente gosta de fazer, mas que os adultos nos colocam como se fosse perigoso, né? Como se isso fizesse mal. É sobre isso que você vai analisar. Então vamos para a nossa interpretação escrita. Sublinhe no poema Gente Grande os versos que apresentam as lembranças da infância da pessoa que fala no poema, tá? Então você vai lá para o poema e você vai sublinhar, você vai traçar um traço embaixo, uma linha, tá? Nos versos que apresentam as lembranças da infância, são vários, tá? Você vai grifar todos eles, você vai sublinhar todos eles, todas as lembranças da infância que está sendo relatado no poema. Na segunda questão, assinale a alternativa correta a respeito do poema Gente Grande. Você vai dizer qual dessas aí mostra o poema, tá? Então diz assim: expressões como era tão bom, era uma beleza, era ótimo, mostram que essas lembranças de infância eram boas. Ou a pessoa que fala no poema virou gente grande, mas nunca aprendeu a ter medo. Será que é isso? Verifique, leia se necessário novamente o poema e marque a opção correta. Na questão 3, cada linha de um poema é chamada verso, tá? Então, cada linha que você lê no poema, ele tem por nome de verso. O conjunto de versos forma uma estrofe, tá? Indique nos quadrinhos a seguir a quantidade de versos e estrofes do poema Gente Grande. Então, quantos versos são? Você vai conferir quantas linhas você tem, tá? E quantas estrofes você tem. Mas, professor, poema. No poema, gente, a estrofe, ela está marcada por um espaço em branco, tá? Você só vai achar uma estrofe de um poema, você vai passar para a segunda estrofe quando você vê um espaço em branco entre eles, tá? Um espaço maior, um espaço longo. O poema, ele é diferente da estrofe dos outros textos, né? Então, você vai passar apenas por uma estrofe quando você vê o ponto final, né, daquele ponto parágrafo, perdão, e aí você vai passar para outra estrofe, tá certo? Então, virando a página, a gente tem aqui: rima é uma semelhança sonora no final ou no meio de diferentes versos. Releia o poema Gente Grande e responda: esse poema apresenta rimas? Em sua opinião, por que isso acontece? Então, a gente lembra da rima, né? A rima é aquela semelhança sonora, ou seja, no meio do verso, né? Ou no final do verso, a gente sempre tem uma conexão de sons, ou seja, os sons sempre vão ser os mesmos. Será que tem isso nesse poema? Você vai observar lá e vai dizer se sim ou se não e por quê, tá? Um poema é um texto que trabalha a linguagem de um modo especial. É escrito em versos organizados com estrofes e sempre vai dar uma ideia de oposição, né? Sempre vai dizer que algo está errado. Qual é essa palavrinha que está dando essa ideia de oposição? Letra B. Assinale quais das palavras a seguir apresentam o mesmo sentido da palavra que você respondeu à questão A. Tem uma palavra aí dessas, né? Aliás, tem duas. São duas dessas palavras aí que você vai ver que apresentam o mesmo sentido da palavra que você respondeu na questão anterior.
Quais são essas palavras? Tem as palavras porém, porque e contudo. Você vai marcar quais são. Letra C. A palavra que você respondeu no item A se repete ao longo do poema? Você vai verificar. Por que isso acontece? Tá? Você vai dizer o porquê. Letra D. Os versos do trecho acima são todos do mesmo tamanho? Observe aí esse trecho aqui em verde, tá? Eles são todos do mesmo tamanho? Estamos nos referindo a essa aqui, tá certo? A essa aqui. Esses versos aí, eles são todos do mesmo tamanho? Por quê? Eles são diferentes, tá? E aqui mais uma dica, né? Sobre os poemas. Os versos de um poema que não seguem uma métrica regular, ou seja, que variam na quantidade de sílabas poéticas e por isso são mais compridos ou mais curtos que os outros. Eles são chamados de versos livres, tá? Mais uma dica sobre os poemas. E aqui você vai ler essa parte Cidadania no Dia a Dia, tá? Vivendo a poesia diariamente. Tem umas questões aí bem interessantes. Você vai ler, com a sua interpretação, vai responder aí essas questões de A a C. Professora, é para fazer no caderno? Sim. Professora, é para mandar foto? Sim. Tá? Faz parte da atividade, tá certo? Você tem essas 3 questõezinhas aí para responder. E a nossa aula vai terminando por aqui. A gente vai se ver daqui a pouquinho na nossa próxima aula, tá certo? Não esquece de fazer o registro fotográfico, de fazer aquele clique esperto e mandar para a tia, tá? Eu estou aguardando. Uma beijoca, fiquem com Deus e até daqui a pouquinho.